numa série de exposições no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Assim como pela manhã temos exposto o livro de Gênesis. Já tem um ano que estamos fazendo essas exposições. E nessa noite daremos continuidade com a exposição do capítulo 8. Versículos, irmãos, 23 até o versículo de número 27. Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o versículo de número 27, assim diz o Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que Tu estás em nosso meio, Senhor. O mesmo Deus que apacentou este mar e estes ventos se encontra juntamente conosco. E assim, Senhor Deus, por termos essa convicção, te pedimos que, como pela manhã, mais uma vez, Tu nos abençoe com a Tua palavra. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o ministro do Teu Evangelho seja a boca Tua a falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito dissipe as trevas que anuviam as nossas mentes, mas que nos façam enxergar a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder, nos levando a nos arrepender dos nossos pecados, nos levando a confiar em Ti, Senhor, e a renovar o fôlego em nossas almas, na viva esperança, Senhor Deus, daquele dia em que habitaremos eternamente contigo. Nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos diante, irmãos, da parte final dos primeiros milagres. E aqui nós chegamos, então, a uma série de relatos que também foram reunidos por outros evangelistas, como Marcos e Lucas. Então, nós temos esse que acabamos de ler, o relato da tempestade, mas vamos ter também outros relatos de cura de pessoas que estavam endemoniadas e da ressurreição da filhinha de Jairo, a cura daquela mulher do fluxo de sangue, dentre outros mais. Mateus intercalou entre eles ainda a cura do paralítico, como nós ainda vamos ver lá no capítulo 9 e versículos 1 ao 8, além de sua própria vocação, quando Cristo o chamou, no capítulo 9, versículos 9 ao 17. O texto que nós acabamos de ler trata da autoridade de Jesus, não apenas de realizar sinais e prodígios milagrosos, mas da sua autoridade como sendo verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. É o auge aqui da sua autoridade. Suas obras, então, a partir daqui, desvelam o poder que ele tem sobre a natureza, irmãos. E, além disso, revela também a autoridade que ele tem sobre os poderes demoníacos e sobre os poderes
até mesmo da própria morte. Pelo plano indicado aqui, a partir do versículo 18 deste capítulo 8, Jesus também desejava anunciar o evangelho na região além do mar da Galileia, na terra que ficou conhecida como Terra das 10 Cidades. E sendo assim, após ter falado longamente ao povo desse outro lado da margem do mar, estava notoriamente abatido e cansado. Não apenas Mateus nos fala acerca disso, mas o próprio evangelista Marcos também testemunha que Jesus estava tão cansado que sequer havia saído do barco do qual estava a ensinar o povo. E sendo assim, seus discípulos partem então para o outro lado, o levando da forma como ele estava, sentado naquela embarcação. Ao que tudo indica, outros barcos o acompanhavam, formando então assim, nós podemos dizer, uma pequena frota. O tempo estava calmo, Jesus cedia ao cansaço, e assim então ele adormece. Marcos consegue detalhar melhor o que acontece nesse período, e nos diz então que Jesus estava deitado na parte traseira daquele navio pesqueiro, daquela embarcação pesqueira. Sua cabeça repousava num pequeno travesseiro que lhe tinha sido oferecido. E percebam aí que a palavra adormeceu aqui significa exatamente cair em um sono profundo. Jesus não estava, como nós costumamos dizer, cochilando. Não estava apenas ali naquela sensação que nós temos muitas vezes quando estamos muito cansados de ficarmos meio que adormecidos e acordados ao mesmo tempo, que com qualquer coisa a gente abre os olhos e desperta. Não, Jesus estava dormindo e dormindo em um sono profundo. Um sono profundo. Naquele lago, então, que é cercado por várias montanhas, há estudos que dizem que, por muitas vezes durante o ano, sobretudo no período do final da tarde, em dias quentes, ocorrem súbitas tempestades. Tempestades que, por muitas vezes, são intensas e que descem a partir daqueles morros que cercam o lago. Esse fenômeno é indicado também, por exemplo, em Lucas 8, versículo 23. E o termo que é utilizado pelos ventos descerem desses montes é exatamente caiu sobre eles, como se diz aqui no texto original. Mateus expressa a vinda súbita e surpreendente dessa tempestade. Sendo assim, ele utiliza uma palavra para falar que eles foram tomados de surpresa. O mar estava calmo, o clima estava bom, mas de repente sobrevém sobre eles uma terrível tempestade. Os versículos 25 e 27 nos mostram um quadro com uma expressividade dificilmente igualada sobre a terra, irmãos. Os discípulos entram com Jesus na tempestade, ou seja, penetram repentinamente na aflição, no perigo extremo, nas piores dificuldades. E a pergunta que nós fazemos é, diante de uma situação como essa, uma situação em que, de repente, tudo parecia calmo, sereno, tranquilo, mas que agora, em frações de segundos, todo aquele ambiente, tudo aquilo muda completamente para uma terrível e temível tempestade. O que fazer diante de uma situação como essa? Ora, aqueles que andavam com Jesus, nós bem sabemos, boa parte deles era constituída por pescadores. Homens que estavam acostumados a andar naquele lago com suas embarcações e enfrentar tempestades.
Então, a primeira coisa que eles fazem diante daquela situação é trabalhar, é agir. E todo aquele conhecimento que eles têm acerca não apenas da embarcação, mas do que acontece naquele lago, naquela hora e naquele período, eles passam então a executar. São pessoas capacitadas, pessoas experientes, literalmente não eram marinheiros de primeira viagem. Conhecem aquele tipo de tempestade, conhecem o clima do lugar e principalmente conhecem aquele lago e conhecem o barco que utilizam. Várias vezes já passaram por tempestades ao trabalhar naquele lago, mas agora veja que trata-se de uma tempestade como em nenhum outro momento eles haviam enfrentado. E por que, irmãos, nós dizemos isso? Ora, porque o barco não estava vazio. O barco estava com os discípulos de Jesus e no barco estava o próprio Senhor Jesus. Como nós mesmo dissemos agora, eram homens experientes. Eram pescadores experientes, já tinham passado por outros perrengues em termos de tempestade, e quem já andou de barco num mar mais agitado sabe da sensação que é isso. Naquele sobe e desce das ondas, do balanço do mar, quando a embarcação baixa, que você olha, é como se as águas fossem lhe engolir. Imagina no meio de ventos tempestuosos. O fato é que eles se empenham, irmãos, a trabalhar arduamente na tentativa de preservar as velas da embarcação para que não pereçam, para que não fiquem à deriva. A pergunta que surge para nós, em situações assim, é errado agir dessa forma? Não, de modo nenhum. Quando nós passamos por situações difíceis, quando tudo parece que está muito bem, mas o clima vira, surge um problema inesperado, o que nós devemos fazer? Nós devemos trabalhar, é a primeira atitude. Não é pensar no problema, mas pensar em resolver o problema. O problema já chegou até nós, porque se ficarmos pensando nos problemas, irmãos, jamais vamos achar uma solução, jamais vamos sair do problema. Não dá para ficar reclamando daquilo que já nos sobreveio. Nós temos que procurar solucionar a questão. E a primeira coisa que devemos fazer é nos valer de tudo aquilo que tem ao nosso redor para resolver esses problemas, para resolver e fazer cessar essas aflições. E devemos nos dedicar a isso. Deve ser o trabalho mais dedicado de nossa parte quando isso acontece. Mas para que seja, irmãos, para que nós verdadeiramente nos empenhemos de um modo diferente do que outrora nunca nos empenhamos, porque a situação exige, primeiro é necessário reconhecer que aquela situação é diferente de todas as outras. E que por ser diferente de todas as outras, precisa de um esforço maior de nossa parte. Mas e quando as dificuldades superam as nossas forças? Quando os problemas que surgem são maiores do que aquilo que podemos lidar. O que acontece conosco? Olhem o que aconteceu com esses discípulos diante daquela situação. Uma situação que, para eles, não era estranha, mas se tornou estranha pela intensidade como nunca haviam visto. Não é assim que acontece conosco? Nós temos que lidar com problemas praticamente que diariamente, irmãos. Diariamente. E tem problemas que são tão pequenos que nós já nem chamamos mais de problemas. Mas às vezes aparecem problemas, irmãos, que muitas vezes nos fazem nos sentir perdidos em meio ao que fazer.
Então o que acontece com esses homens? Eles ficam nervosos. Eles começam a gritar uns com os outros. Eles começam a perder o controle. E aí estão correndo de um lado para o outro daquela embarcação e puxam uma corda dali, pegam um balde da acolá, amarram uma corda na cintura para não serem jogados ao mar, recolhe os remos, segura as caixas. Eles olham, está lá deitado e dormindo profundamente Jesus. Está todo mundo agitado, todo mundo nervoso, achando que a embarcação vai perecer, e tem um deles que está dormindo, em silêncio, como se nada estivesse acontecendo. Eles olham e se agitam ainda mais. Como Jesus poderia ser tão indiferente àquela situação? Como Jesus poderia continuar dormindo em meio a toda aquela aflição, em meio àquele corre-corre, em meio àquela situação de insegurança, de medo, de pavor, irmãos? Quantas vezes não é assim que nós nos sentimos? Aflitos em determinadas situações, nós oramos e parece que Jesus está dormindo. Os ventos não diminuem, o mar não se acalma, pelo contrário, a intensidade daquilo aumenta gradativamente e rapidamente. E certamente alguns deles devem ter se irado, se irritado. Como nós, irmãos. Às vezes nos iramos, nos irritamos. Porque quando estamos quase desfalecendo, irmãos, é justamente nesse momento que a nossa fé passa a ser provada. É justamente quando parece que nós vamos ser tragados pelas aquelas ondas bravias e gigantes, aqueles ventos tempestuosos, que a nossa fé é provada. E o que eles fazem então? Talvez Pedro tivesse dito: acordem a Jesus! Pelo amor de Deus, acordem o mestre! Esse homem está dormindo! Como pode, em meio a uma situação como essa, ele ficar apático dessa forma, dormindo? Eles estão nervosos, eles estão irritados. Eles gritam uns com os outros, impacientes. Medo. Medo, irmãos. É isso que nos causa essas coisas. Medo. E medo de quê? Eles estavam com medo da morte. Assim vão acordar Jesus. E vejam aí o que Jesus responde a eles. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo... Veja o ponto de exclamação, tá, irmãos? Não é assim: Senhor Jesus, nós vamos perecer. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Senhor, acorda, salva-nos! Vou morrer! E o que Jesus faz, irmãos? Vejam aí.
Jesus olha e diz: por que temeis? Perceba que não é exclamação, Jesus não está gritando. Vocês lembram aqui da descrição? O barco estava sendo coberto pelas ondas. Sabe o que é isso? Sobe e desce, a onda vem e passa por cima. Jesus não está gritando. Jesus disse: por que temeis? Homens de pequena fé. E o que ele faz em seguida, irmãos? Vejam aí versículo 26. Mateus diz: levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que Jesus faz? Levantou-se. Quem já andou de barco pode se enxergar nessa situação. E sabe que o mar estando um pouquinho agitado, é difícil ficar de pé sem estar se segurando em algo, não é verdade? É difícil. Quem é mais experiente consegue, mas em meio a uma tempestade, não tem experiência que faça o camarada ficar em pé. E nem é aconselhável se levantar sem que antes ate uma corda na sua cintura. Mas Jesus se põe em pé. E vejam que, ao invés de falar com os seus discípulos, ele começa a falar com o vento e as ondas. E os repreende. E imediatamente, irmãos, Marcos diz que Jesus dá uma ordem: fiquem quietos, ou aquietem-se. E imediatamente o vento cessa e o mar se acalma. O mar fica como vidro. Como vidro. Como, na verdade, um espelho a refletir o próprio céu. Com o vento calmo, irmãos, o mar tranquilo, a ameaça da natureza removida, nós poderíamos imaginar então que os discípulos olhassem para Jesus e vibrassem com aquilo. Não é assim? Quando a gente tem um problema grave, grande, que a gente não sabe como resolver, a gente pede ajuda a alguém. Quando a pessoa resolve, o que a gente faz? Graças a Deus, não é assim? Que maravilha, muito obrigado, ai que coisa boa. Então tu é o cara, meu irmão, caramba. Não é isso que acontece aqui. Eles nem mesmo disseram: mestre, muito obrigado. Esse foi o seu melhor milagre até agora. Pensei que eu ia morrer. Mateus diz que esses homens se maravilharam. Eles olham para aquilo e a verdade é essa, irmãos. Estarrecidos, eles olham para aquilo e dizem assim, uns com os outros: quem é este? Percebem? Guardem essas palavras, irmãos. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Essas palavras não são de euforia, como a maioria de nós, e como muitos aí, eu já ouvi algumas pregações nesse texto, gostam de interpretar. Jesus, um amigão, né? Colhendo aqui um apelido de alguns irmãos. Jesus é nosso amigo, Jesus traz a paz, não é assim? Todo mundo pensa que essas palavras querem dizer isso, né? Eles olham assim e dizem:
Que maravilha! Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Mas Marcos coloca isso de uma maneira mais realista, irmãos, do que de fato essas palavras querem dizer. O maravilhados de Mateus aqui quer dizer. Marcos diz, lá no capítulo 4 e versículo 41, a parte A do versículo, que eles temeram muito. Temeram muito. Sabe por quê? A gente usa um jargão em nossos dias, quer dizer assim, caiu a ficha, né? Parece que caiu a ficha para eles, que quem estava ali não era só um profeta. Não era apenas um operador de sinais e milagres. Contando com a ajuda da sorte algumas vezes. Não era. Porque homem nenhum tem autoridade como este homem Jesus tinha. Então eles olham, e vejam bem, a expressão é essa: temeram muito. E qual foi a fonte desse temor intenso? E aqui vamos encarar a realidade, irmãos, é medo. É medo. O próprio Jesus. Ele os salvou da tempestade. Como resultado, eles estavam mais assustados com ele do que com os ventos bravios e o mar agitado de outrora. Você consegue enxergar a importância disso? Você consegue perceber o que está sendo dito aqui? Sim, irmãos, os seres humanos têm medo de inundações. Os seres humanos têm medo de terremotos, de doenças. Mas no coração de cada criatura feita à imagem de Deus, há um terror muito maior do que todas essas coisas combinadas. Porque há uma ameaça muito maior do que qualquer força da natureza pode apresentar. Sabe qual é a ameaça? É de cair nas mãos do Deus vivo. E como diz a Escritura, é fogo devorador. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam vendo ali, irmãos. Começando a ver, na verdade, que aquele que estava ali diante deles era o único Deus, vivo e verdadeiro. Aquele que havia chamado a eles para segui-lo. Por isso eles temem muito. Ora, mas por que razão então o Senhor realiza aquele milagre dessa forma? Será que foi por causa da fé deles ou por causa da falta de fé deles? A resposta parece óbvia. Dizer, por causa da falta de fé. Mas isso é estranho. E muito sério. Porque o que é falta de fé ou pequena fé? Será que nós podemos olhar para esses homens e dizer que eles eram discípulos descrentes? Ou discípulos incrédulos? Certamente não. Afinal, eles estavam seguindo a Jesus. Eles deixaram suas atividades para seguir o Mestre. Lembra? No sermão anterior, nós falamos de duas pessoas que queriam seguir a Jesus. Não é assim? E Jesus deixa claro. Ele diz para o primeiro, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar, reclinar a cabeça.
E o segundo pede para primeiro sepultar os mortos. E Jesus responde o quê? Dizendo para ele: deixe os mortos sepultarem os mortos. Vem e segue-me. Então, assim, eles estão com Jesus, irmãos. Eles estavam naquele barco com Jesus, estavam seguindo Jesus até a outra margem. E no momento da sua aflição, eles recorrem a Ele para contar com a sua ajuda. Não obstante, ao que tudo parece, são pessoas sem fé. Por isso estão sendo censurados por Jesus. Mas qual a razão verdadeira atrás de tudo isso? No apuro, irmãos, na dificuldade, na aflição pungente, nós ficamos nervosos, perdemos a calma, gritamos, nos irritamos, nos iramos. Porque muitas vezes agimos, sabe como? Querendo que Deus faça o que nós queremos na hora em que nós queremos. Ou queremos que Deus nos ajude imediatamente naquele momento. De acordo com aquilo que eu imaginava e esperava. E aí entra as nossas expectativas para com Deus. Expectativas essas muitas vezes pecaminosas, porque fazemos do Senhor um servo nosso. Como se este tivesse a obrigação de nos servir para provar que nos ama. Ou para provar que é Deus. É como se ele precisasse estar fazendo o tempo todo um milagre para provar que é Deus. É como se ele precisasse o tempo todo estar levantando um profeta para chegar para a gente e dizer assim: eis que eu te digo, filho meu, para dizer que ele é Deus, que ele me ama, que ele está me vendo. E não é assim que o Senhor age. E não é assim que o Senhor faz. Percebem por que então eles temem, irmãos? E aí vejam, meus queridos, ainda hoje se superestima a questão da experiência. Eu não quero negar a experiência. Eu não quero dizer que Deus não tenha intervido em determinadas situações na vida de cada um de vocês aqui de um modo extraordinário. E o termo é esse, extraordinário. Não é algo ordinário, é algo extra. E louvado seja Ele por conta disso. Bendito seja Ele por conta disso. Porque apesar de toda a nossa indignidade, o Senhor veio ao nosso auxílio. Às vezes até sobrenaturalmente. Mas a verdade é que nós temos superestimado isso. Mas nós devemos sempre nos lembrar, irmãos, das palavras de Jesus em João 20, 29. Quando ele chama de bem-aventurados aqueles que não viram os sinais. Não provaram destas coisas, mas creram. Olha que interessante. Porque nós estamos vendo os discípulos, vendo tudo isso, e nós vamos ver ele chegar para Jesus e dizer assim: quem vós achais que eu sou? Aí vai dizer o quê? As pessoas dizem que tu és um profeta. Vendo tudo isso, ainda achavam que ele era apenas um profeta. E aí o que nós fazemos? E não adianta negar, irmãos. E eu não estou generalizando. Mas muitas vezes, quando algo assim, uma experiência dessa, extraordinária, nos acontece, até nisso, nós distorcemos e fazemos disso algo pecaminoso. Eu vou dizer como. Vociferando
para todo mundo o socorro experimentado. No sentido de dizer, está vendo? Eu sou mais próximo de Deus do que você. E a pessoa que escuta diz o quê? Ah, não, quando eu precisar de uma coisa eu vou procurar o irmão fulano. Porque Deus fez isso com ele, então ele é mais próximo de Deus do que eu. Ah, não, eu vou na casa da irmã fulana, porque a irmã fulana é... Antes, irmãos, que permaneçamos no silêncio, escutando a mesma repreensão que esses homens escutaram. Porque quando tudo se cala ao nosso redor, e principalmente dentro de nós, é que podemos enxergar isso. E então, magnificar o Senhor com cânticos de louvor. A aflição e o apuro, irmãos, não vêm ao nosso encontro para que o Senhor nos prove a sua onipotência. Essa ele comprova a cada hora para aquele que tem os olhos para ver. É só olhar para os céus. É só olhar para o firmamento. Apuros, dificuldades e situações sem saídas vêm ao nosso encontro para que, uma vez confirmado, irmãos, o valor da nossa fé, esta seja declarada muito mais valiosa, muito mais preciosa do que o ouro refinado, apurado no fogo. Quando a fé no coração não surge consternação nem perturbação. Quando temos convicção de quem está no nosso barco, nós descansamos. A fé deles fracassa e desaparece no exato momento em que deveria iniciar. Eles deveriam ter olhado uns para os outros e olhado para o mestre e ter dito, o mestre está cansado, mas ele está conosco, segura aí, nós vamos passar por essa, porque Cristo está aqui conosco. Força aí, Simão. João, observa aquilo ali. Fé com o céu límpido, é muito fácil dizer que tem. Fé debaixo de um céu, com trovões e relâmpagos e ventos tempestuosos, é mais difícil. Mas quando tudo ameaça vacilar e quebrar, quando o naufrágio parece ser certo diante dos olhos, então é que importa crer, irmãos. Quando parece que tudo está perdido, é aí que mais importa que creiamos no Senhor. Logo, os discípulos deveriam ter persistido incondicionalmente nisso. É impossível que sejamos tragados por essa tempestade, porque Jesus está conosco. Nós não vamos nos desesperar em meio aos problemas, às agonias que nós passamos nas nossas vidas, porque Cristo está conosco. E se morrermos, se o preço for esse, a morte, louvado seja Deus, porque o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Jesus então chama a atenção deles, irmãos, porque queriam que os seus problemas fossem eliminados. E Jesus aqui nos mostra o que é fé verdadeira. A fé verdadeira, as coisas acontecem muitas vezes de forma bem humana. É só olhar para Jesus. Ele havia
passado um dia cansativo de trabalho. A multidão de pessoas que o seguia, que o espremia. A quantidade de gente necessitada que chegava aos pés dele clamando. Ele não tinha tempo para comer, irmãos. Ele não tinha tempo para tirar um cochilo depois do almoço. Ao entardecer, ele tinha ensinado do barco, agora ele estava exausto. Precisava descansar. E na terra, de fato, irmãos, ele não tinha onde reclinar a cabeça, cansado e esgotado, então ele adormece. E é interessante porque essa é a única passagem que nós lemos que Jesus dormia. É interessante isso, né? Não estou dizendo que Jesus ficou acordado aí os 3 anos do ministério dele, não, viu, irmão? Só dormiu nessa noite. Ele dormia à noite, claro. E aí aqui o Senhor nos apresenta a natureza humana de Cristo. Homem. Homem igual a nós, de carne e osso. Que tinha fome, que tinha sede. Que chorava, que sentia compaixão, que trabalhava até o esgotamento total, que andava debaixo de um sol escaldante, em meio a estradas poeirentas e cheias de pedras. Na fé verdadeira, irmãos, as coisas acontecem de modo bem humano. Mas não apenas de modo humano, mas às vezes também de modo desumano. Como assim? Vejam, todo o nosso programa, o que planejamos e refletimos, às vezes é simplesmente deixado de lado. Esforçamos-nos tanto, mas ainda assim só se fazem julgamentos negativos de nós. Tudo é distorcido e pisado aos pés. Quanta necessidade o Senhor tinha daquele descanso. Lá fora, sobre o mar calmo, ele espera que finalmente possa descansar sem ser incomodado. Mas no meio do sono, os discípulos o interrompem, sem a menor consideração. Contudo, em nenhum momento ele se altera pelo súbito incômodo. Porque na fé autêntica, irmãos, não há nervosismo, não há irritação, não há contrariedade, não há lamentação, não há reação, não há murmuração. Então, cuidado, aqueles irmãos ou aquelas irmãs que vivem reclamando de tudo na vida. Que parece aquele personagem daquele antigo desenho Harvey. Uma hiena que passava o dia dizendo, ó dia, ó vida, ó azar. Pessoa que diz que crê em Jesus Cristo, mas ela só chega para você para contar desgraça. Você olha para ela, você olha, os olhos dela já tem lágrima descendo pelo canto, já está marcado. Chega o olhar, é baixo. Assim, irmãos, vejam. Na fé verdadeira, a pessoa sabe, irmãos, tudo é governado pelo melhor regente, o regente de todo o universo. As nossas vidas não poderiam estar em melhores mãos do que nas mãos do Senhor. Então, por que o desespero? Por que a aflição? Por que a irritação? Por que a impaciência? Assim os discípulos pensam, os ventos e as ondas decidem sobre a nossa vida. Vão nos matar. Veja, a verdadeira fé não olha para o vento e as ondas. Não olham para as pessoas.
Porque não são essas coisas que decidem se nós vamos morrer ou se nós vamos viver. Quem decide é Deus, irmãos. Então por que a aflição? Será que não estamos cansados de saber que nós temos um dia para partir para o Senhor? E que esse dia foi determinado antes mesmo que houvesse mundo? E que nada pode mudar isso? Então por que o desespero? Por que a aflição? Tudo está sob o controle de Deus. Debaixo do seu governo soberano, administrado por sua providência. Jesus foi o único que, mesmo na tempestade, conservou sua posição junto a Deus. Ora, ele sabia da sua missão. Ele sabia do que havia ainda de acontecer. E ele sabia que cabalmente aquilo aconteceria. Então ele observava a fúria dos elementos da natureza com a certeza, tudo isto está sendo governado pelo Pai. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. De modo que quando ele acorda e abre os olhos e vê o que está acontecendo, a atitude dele, desespero igual os seus discípulos? Não. Porque ele vê a mão do Senhor naquilo dali. Ele diz, nessa tormenta Deus também está presente. E ele governa sobre ela. E assim a natureza repousa dócil sob suas mãos, como diz Charnock. Pois é criatura dele. Acima da lei da natureza, governa uma vontade. A vontade de Deus, irmãos. Além do infinito dos espaços, tudo está envolto na palma de suas mãos. Vento, ondas e tudo mais que a natureza tiver para apresentar são propriedade de Deus. Ele as criou, Ele colocou os limites, Ele estabeleceu cada uma das coisas, Ele as sustenta. E aí vejam, irmãos, que como seres humanos nós temos uma série de mecanismos defensivos. Uma dessas estratégias é classificar todos que encontramos. Fazemos julgamentos instantâneos. Essa é uma pessoa pacífica ou uma pessoa ameaçadora. Se a pessoa estiver sorrindo, tendemos a atribuí-la a uma categoria amigável. Se ela estiver carrancuda, geralmente a gente pensa o quê? Está escondendo alguma coisa. Vamos observar. Nós somos assim, nós categorizamos todos. Mas veja, quando os discípulos foram procurar em seus arquivos mentais, não conseguiram encontrar uma categoria para Jesus. Eles olham para o que Jesus faz e dizem, quem é este? Ele comanda o vento e o mar. Homem nenhum pode fazer isso. Eu lhes digo, pode. Apenas um. Cristo Jesus. Sabe por quê? Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas a segunda pessoa da Trindade. Criou aquele lago. A segunda pessoa da Trindade criou aquele vento. Ele é Senhor sobre ele, sobre o vento, sobre o mar, sobre o barco, sobre as tempestades. Então, ele pode dizer para a sua criação, faça o que eu digo para você fazer. E receber obediência instantânea.
E que ironia, não é, irmãos? Porque o vento e o mar, que não foram criados em imagem e semelhança de Deus, obedecem a Cristo imediatamente. E nós? Em Isaías 1, Deus diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não considera-me. Será que não temos reconhecido a voz do nosso Mestre? Alguns não. E o Senhor Jesus está chamando estes hoje aqui. Estes que têm sido afligidos por todo tipo de fobia, exatamente porque a fé deles tem sido como a destes discípulos. Pessoas que têm medo de água, pessoas que têm medo de espaços abertos, pessoas que têm medo de ambientes apertados, de ambientes altos. Pessoas que têm medo de pessoas, que tratam outros como se fossem alienígenas, outros seres humanos. Naquele dia, no mar da Galileia, os discípulos encontraram um estranho como nenhum outro, o Deus encarnado. Logo, eles estavam certos em temer muito. Naquele dia, por apenas um momento, o manto que cobria e ocultava a divindade plena de Cristo foi afastado, enquanto ele exercia sua autoridade sobre o vento e o mar. É por isso, irmãos, que às vezes me incomoda, sabe? Ouvir algumas pessoas falando de uma maneira arrogante sobre o seu relacionamento com Jesus, como se Jesus fosse um amigo de esquina. Como se Jesus fosse qualquer um. Eu lembro que no início da minha conversão me indicaram um livro que eu só aguentei ler as primeiras 40 páginas e devolvi. Eu não vou dizer o autor, mas os irmãos devem conhecer. Bom dia, Espírito Santo. Quando eu vi o camarada dizendo que o Espírito Santo vinha tirar a barba dele, eu disse: não. Não dá. Para mim isso é uma blasfêmia. Eu queria ver se ele presenciasse uma coisa dessa. Porque quando eu leio nas Escrituras e eu vejo aqueles que estiveram face a face com o Senhor, a maneira como eles se comportam é completamente diferente. E não adianta dizer: não, mas com Jesus do mesmo jeito. Está aqui os discípulos dele, que andavam com ele todos os dias, que passavam o dia inteiro, dormiam ao lado dele. E quando veem ele se mostrar quem de fato ele é, eles temem, e muito. De modo que, se o Senhor Jesus aparecesse aqui agora, irmãos, a nossa atitude não seria outra, senão, assim como Abraão e Ló, nós vimos aqui na semana passada e hoje, prostrarmos com a face no chão. Sim, irmãos, Ele nos ama, Ele nos redime, Ele nos conforta, Ele está próximo de nós. Ele estabelece um relacionamento íntimo conosco. O Pai nos chama de filho, e o Filho nos chama de irmãos. Ele se alegra em estar no nosso meio. Ele canta juntamente os salmos conosco aqui. Mas nós não podemos esquecer que Ele é o Deus onipotente. E que em Sua presença é que conhecemos o temor do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra às nossas vidas, irmãos. Vamos orar?